Primeiro você precisa preencher o formulário 160. DS 160. No site oficial do Centro Eletrônico de Aplicações Consulares do Departamento de Estado americano. Tá prestando atenção no que eu tô falando? Isso não é uma prova, você não precisa ler o roteiro do vídeo. Tá aqui. Acho que tem uma coisa na lente. Claquete. Dá pra falar cacrete. Coquete. Peraí. Minha voz tá ficando rouca, ó. Tá vendo? Dá pra contar vários. Homem, bomba, bomba. Taca. No caso, tá sujo de leite? Agora vai. Posso começar? Tá limpo. Posso? Pode. Oi, pessoal. Não. Vai. Direito. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui de novo com a minha irmã, Catarina. E eu trouxe ela aqui pra gravar um vídeo muito pedido aqui no canal. 5 pedidos. No meu vídeo sobre emissão de passaporte, algumas pessoas pediram pra eu gravar sobre como tirar o visto e tal. E ela tirou o visto agora esse ano, eu tirei o ano passado, então já faz mais tempo ainda. E aí a gente vai trazer pra vocês algumas dicas sobre como tirar o visto americano e como funciona esse passo a passo todo. E a gente espera muito que ajude quem tá nesse processo, tá bom? Então, roda a vinheta! Vem com a gente! Não, porque a vinheta vem antes, não vem não? Não, se ela vai onde eu quiser. Então, como tirar um visto americano? Você que tá querendo viajar, que tem vontade de viajar, eu acho que a minha primeira dica seria: não deixa pra tirar o visto quando a viagem já tá marcada, assim, sabe? O visto ele tem uma validade de 10 anos. Então, se você quer viajar, você fala, daqui 3 anos eu quero viajar, o meu conselho pra você é já começa logo. Eu acho que a pressão é menor, você fica mais tranquilo também. Tem mais tempo até. E tem mais tempo, se o visto não for aprovado, você tem aí um bom tempo pra tentar de novo e tal. Então, se você acaba tirando o visto, vai falar, vou marcar a viagem pra daqui 1 ano, e aí você vai tirar o visto, você sente um pouquinho daquela pressão. Então, se você só estiver pensando, não tiver começado a planejar ainda, já tira o visto, já emite o passaporte. Ambos agora são 10 anos, né? Na verdade, antes de qualquer coisa, né? O mais importante é você tirar o seu documento antes até de você pensar em comprar qualquer coisa. Não, ou comprar sim. fazer qualquer coisa. É que assim. eu digo assim, tem gente que não vai viajar pro exterior porque não quer, nunca quis, enfim. E aí não precisa tirar o visto e tal. Mas se isso é uma vontade sua, que não seja pra agora, que seja mais pra frente, sei lá, 5 anos que seja, você pode emitir tudo agora, porque você não vai perder. O seu passaporte está com 10 anos de validade. Então, agora já são 10 anos. Então você não perde nenhum dos dois. São 10 anos pros dois, visto e passaporte. Então acho que a minha primeira dica seria essa, assim. Você fala, eu tenho muita vontade de ir pra Disney, mas acho que vai demorar, ou tenho vontade de ir pra algum lugar, mas vai demorar, não importa. Junta um dinheiro, tira o visto, porque aí você já fica com menos um problema, que eu acho que é o maior problema, né? Quando você resolve viajar E não tem o visto, é o que mais te consome, assim, de preocupação, eu acho. Então, a primeira dica é essa. A gente dividiu a emissão de um visto em 3 partes, assim, eu acho que são as 3 partes principais para emitir um visto, né? E aí a gente vai dar uma explicada um pouquinho sobre cada uma delas. E a primeira delas é preencher o formulário do DS 160. DS 160, que é um formulário que você preenche pela internet. E aí vem o primeiro problema, ele é todo em inglês. Mas isso na verdade não é um problema, porque hoje em dia todo mundo conhece alguém que fala inglês, assim. Não só isso, o formulário também, ele é todo em inglês, mas se você coloca o mouse em cima da pergunta, ele traduz aquela pergunta pra você, bem no estilo Google Tradutor, mas traduz, Dá você pra consegue, entender. assim, preencher ele sozinho. Eu não indico você preencher sozinho, porque, não que assim, eu tenho empresas que fazem, que você pode pagar, essas pessoas te ajudam. Eu não fiz Tem isso. despachante até, tem pessoas que fazem Que isso. fazem e cobram. Eu não fiz isso porque o meu cunhado fala inglês bem e ele ajudou, mas... E a gente já tinha feito. E eles já tinham feito, assim, então eu não posso dizer para uma pessoa que não tem contato com ninguém se vale a pena ou não pagar por essas empresas, porque eu nunca testei com a empresa.
O que eu falo assim, você pode sim fazer sozinho, pode sim dar certo. Foi melhor com meu cunhado, porque meu cunhado sabia o que eles estavam querendo dizer com aquela pergunta. Porque às vezes a tradução não necessariamente é do jeito que você vai entender. É complicado, né? Mas é bem assim, às vezes ele traduz de um jeito tipo que assim, não é o que eles estão querendo perguntar, por na exemplo, verdade. a tradução pra você pode aparecer assim, sei lá, um exemplo, não é Qual assim, a sua escreva... ocupação? Aí às vezes você pode entender se é a sua formação ou se é o que você faz atualmente. Tipo, eu sou estudante. Ele quer saber se eu sou estudante ou ele quer saber se eu faço faculdade. Pode às ou vezes se algumas perguntas eu sou formada em alguma coisa, mas eu trabalho com outra coisa. Então, às vezes a interpretação é complicada. Então, é bom se você tiver alguém que saiba falar. Não vou falar pra você que é necessário, que você só vai ter seu visto aprovado se você contratar uma empresa, porque comigo não foi assim. Mas assim, se você puder ter alguém pra te ajudar, nem que seja alguém da sua família que saiba um inglês legal, é bom, mesmo que ele traduza as perguntas. É importante. Mas o formulário, assim, você não precisa preencher de uma vez só, você pode entrar e preencher, pode levar quanto tempo você quiser. Isso daí é tranquilo, você cria um usuário lá, entra, ele fica salvo, então ele é bem grande, assim, né, requer algumas informações, enfim, então você pode levar o tempo que for preciso para que ele fique ok, então não se preocupa com isso, não precisa ser uma coisa assim, de última hora, né, Tem uma dica, os formulários, eles geralmente não são iguais. Não é uma coisa que você consiga programar, mas para cada pessoa abre um tipo de formulário diferente, assim, com perguntas diferentes. Eu não sei como eles fazem isso, mas assim, vai mais de acordo com o seu perfil. Eu não sei como é que eles já sabem o seu perfil, mas eu acho que conforme você vai respondendo, eu não sei. Eu só sei que assim, o meu formulário foi diferente do formulário do meu namorado e a gente fez o processo ao mesmo tempo e a gente preencheu o formulário no mesmo dia e tinha perguntas diferentes. Eu não sei porque ele era homem, eu era mulher, mas assim, e eu li muito na internet antes de tirar todo o meu processo, eu pesquisei muito na internet. E então eu vi muitas pessoas falando sobre as perguntas que caiu no formulário. Então varia muito, assim. O formulário é diferente. Só que o importante é você responder tudo. Responde tudo, você tem tempo, sempre salva no fim da página, porque é dividido em partes, né? Por exemplo, dados pessoais, dados da viagem. Então, sempre salva todas as páginas, no final tem o save, aí você salva pra você não perder nenhuma informação. Porque sempre trava essas coisas. Ao final do formulário, imprima o formulário. Você tem que imprimir a confirmação do preenchimento, mas imprima o formulário. Se você não minta, coloque só informações verdadeiras, mas é bom você ter isso um formulário. É importante, você não pode mentir de jeito nenhum. Por exemplo, eu vou dizer que eu ganho tanto, porque aí eu acho que eu vou ser aprovado. Ter o visto mais fácil e tal. Não mente, porque mentira tem perna curta. E assim, lá na hora você pode estar tão nervoso que ele pode te perguntar uma coisa e você falar, sabe, você se enrolar na sua própria mentira. Então, não mente. Melhor que você deve fazer é falar a verdade. Tudo que você está respondendo, eles já sabem. Gente, eles já sabem. Eles já sabem de tudo. Eles sabem de tudo. Então, é meio que pra confirmar o que eles sabem. Pra saber se você tá mentindo. Então, não minta. E imprima, porque aí você consegue ter noção do que você respondeu. Não esquece. Na hora da entrevista, você saber aquilo que você respondeu. Por exemplo, no meu formulário, a gente agora vai ficar numa casa. Na época, a gente não tinha certeza. No formulário, você precisa escrever onde você vai ficar. A gente colocou um hotel que a gente achava que pudesse ser um hotel que a gente podia ficar. Até porque eles não indicam que você compre nada antes. Passagem, que reserve hotel, não faça nada. Ninguém indica, né? Fale. Não, se você comprou, não fala que você comprou, porque eles não indicam você fazer isso. Você ainda não tem liberação pra entrar no país deles, então você não pode É a mesma coisa que viagem. contar com o ovo no cu da galinha, né? Exatamente. Então, e a gente colocou um hotel que a gente achou que fosse ficar e eu fui meio que decorei o nome desse hotel, porque se ele me perguntasse, era o que eu ia falar que nesse hotel eu pretendia ficar. Até porque é uma pretensão, porque você não tem nada fechado. E a gente só fechou a casa muito tempo depois também. Então é meio que isso, imprima para você poder saber o que você está respondendo naquele formulário. E ao final do formulário, imprima a confirmação do formulário, porque você vai precisar dela. Você tem que levar lá no dia que você for, no caso. Exatamente.
É importante também frisar que você pode mudar o formulário quantas vezes você quiser antes de enviar. Então, quando você for enviar, que você terminar tudo, você tem que estar muito certo de tudo que está escrito ali. Porque uma vez enviado, meu filho, ó, já era, esquece. Outra dica, você pode mudar, mas eu, Catarina, não indico que você mude as coisas. Então, preste atenção antes de escrever, porque assim, eu, pensando como eles, entendo por que você foi lá e alterou uma informação. Será que você tá... O que mudou, assim, que né? Que mudou? Por que você foi e mudou uma informação? É bem estranho. Então, assim, pense antes de responder. Leia bem a pergunta, entenda a pergunta e tenha certeza Responda daquilo que você direito. está respondendo, para você não ter que voltar numa coisa que você já respondeu e alterar. Porque fica no sistema deles. Tudo fica no sistema deles. Então, eu acho isso... Você pode, mas eu não indico você fazer isso. Inclusive, é o formulário que o cônsul acessa quando ele tá fazendo a entrevista com você. Então, ele vai olhar o que você realmente escreveu. Então, muita atenção nesse primeiro passo, porque ele é um dos mais importantes. O segundo passo para emissão de visto é entrar no site do agendamento do consulado americano e imprimir o seu boleto. Você entra, imprime seu boleto, escolhe o tipo do visto, na verdade, você primeiro escolhe o tipo de visto. O visto de turismo é o B1, B2. Você imprime, a taxa são $160, aí depende da cotação do dia. Você pode pagar tanto por boleto, aí ele já converte, quanto por cartão, aí no cartão é convertido no dia do fechamento da fatura. Aí você paga o imposto normal do seu cartão de crédito também. Estando pago o seu boletinho e o seu formuláriozinho lá enviadinho... Boleto você pode pagar em qualquer lugar. Isso. Boleto normal. Boleto normal. Aí você vai entrar na internet depois de uns 2 dias, mais ou menos. Já tá liberado lá pra você agendar o seu CASV. Não é a sua entrevista ainda. No mesmo site que você imprimiu o boleto. Aí você agenda o CASV. Isso. É o segundo passo esse. Antes da entrevista, você tem que ir até o CASV, que é basicamente um lugar onde eles vão colher as suas digitais e tirar a sua foto. Yes! Então você não precisa tirar foto antes, é feito tudo lá na hora, não precisa se preocupar com isso. E conseguir um agendamento aqui em São Paulo é teoricamente fácil, porque são 2 pontos de agendamento de CASV. Tem um na Vila Mariana e um no Alto de Pinheiros, eu acho. Isso, no Alto de Pinheiros. Tem um avião passando. Tem. É importante um no falar... Alto de Pinheiros e um na Vila Mariana. Um no Alto de Pinheiros. Um no Alto de Pinheiros e um na Vila Mariana, caso vocês não tenham ouvido por causa do avião. É importante falar que o CASV ele tem em 4 cidades, em 4 estados diferentes. Não. O CASV e o consulado. O CASV e o Você consulado. só pode tirar visto em 4 cidades brasileiras. Né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília e Recife. Então, se você mora em alguma outra cidade ou estado onde não tem um consulado americano, não tem um CASV, você precisa se dirigir até essa cidade para poder tirar esse visto. Então, guarda o dinheiro da passagem, amigo. Você gasta mais dinheiro, infelizmente. E, como sempre, corre o risco de não ser aprovado. E tem que voltar lá de novo. É triste, mas é isso aí. A vida é assim, não é a gente que escolhe. Para um país tão grande, 4 lugares é tenso, né? Mas tudo bem. Você vai lá, então, no site, você vai agendar um dia. E aí você horário. Isso, um dia e um horário. E você vai lá só pra tirar suas digitais e a sua foto. Mais nada. Então não precisa ficar com medo, não precisa ficar tenso, não precisa ficar nada. Lá são pessoas brasileiras que vão te atender, tudo lindo e maravilhoso, não precisa se preocupar. É importante falar uma coisa muito importante. É importante eu falar pra vocês que visto de crianças, né, menores de 16 anos, ou seja, até 15, se você tem 15 anos, você ainda entra nessa regrinha aí, é um pouco diferente, pode ser um pouco diferente. Ainda mais se a pessoa, se a criança tal vai tirar sem ninguém, assim, sem nenhum adulto, no caso. Porque a gente tirou pra minha prima, que tinha 14 na época, 14 né, ela tinha. E o barato de tirar visto pra criança, assim, é que eles não precisam fazer entrevista. Então o processo dela é o mesmo do CASV, só que tem uma coisinha diferente. Quando ela vai lá, né, pegar as digitais e tirar a foto, ela já deixa o passaporte dela e os documentos que eles pedem lá, o formulário, tudo. E ela não precisa ir à entrevista. Então eles vão pegar a documentação dela, vão olhar o formulário que a gente preencheu
E estando tudo certo, o visto já é aprovado e ela recebe depois o passaporte. Então a fase da entrevista, para crianças até 15 anos, você pode pular. Isso serve para maiores de 66 anos também. Isso. E se você, lógico, mas aí se a criança for tirar junto com os pais, participar do processo como um núcleo familiar, que foi o caso do meu filho, o Marcelinho tinha 3 anos, 2 na época, na verdade, ele participou do processo com a gente, então ele foi pra entrevista com a gente, ele fez tudo, mas porque ele tava com 2 adultos que precisavam fazer o processo até o final. Se for só da criança, aí é muito mais fácil, eu acho. Eu acredito eu que o número de recusa deve ser muito baixo, porque não tem como uma criança de 12 anos ficar ilegal no país sozinha, né? É importante você saber que você precisa levar o formulário, a confirmação do formulário, de preenchimento do formulário, que é a confirmação do DS-160. Você precisa levar o seu passaporte atual e passaportes antigos, se você tiver, passaportes vencidos, se você tiver, leva também. E O boleto pago. E o boleto pago, é verdade. Com o comprovante de pagamento. Com o comprovante de pagamento. E a confirmação do agendamento, você precisa levar também. Quando você entra no site e faz o agendamento, aparece uma confirmação, você tem que imprimir também. Eu, que sou a louca, já imprimia tudo que aparecia pra mim. Qualquer confirmação eu já tava imprimindo, porque melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, melhor ter. Aí leva a confirmação do agendamento também. Eles, na verdade, mal olham, mas eles pedem pra que leve, então leve. Então, depois de passar pelo caso, vem a terceira etapa, que eu acho que é a mais tensa, assim, para as pessoas, que é a parte da entrevista. Então, depois que você foi lá, você também pode agendar a sua entrevista pelo site, e aí vai ter os dias e os horários disponíveis. Você pode agendar, na verdade, junto, no mesmo dia. Pagou o boleto, liberou, você já consegue agendar os dois. Só que é importante você lembrar que você não pode fazer a entrevista antes de ir no caso. E depois que você vai no caso, precisa mais ou menos uns 2 dias para você agendar sua entrevista, para poder ter esse tempo deles mandarem as suas informações. Então, assim, você pode agendar, mas toma cuidado, porque já aconteceu das pessoas agendarem errado. Pro mesmo dia. Pro mesmo dia. Agenda a No entrevista dia seguinte, primeiro. faz o caso, tipo, à tarde e marca a entrevista pro No dia dia de manhã. Ou antes até, quer fazer a entrevista e nem tem as digitais salvas, nem tirou foto. Então, depois disso tudo, que você já foi lá no caso, já pegou suas digitais e tudo, vem a terceira etapa, que é a da entrevista, que é aquele bicho de 7 cabeças, que todo mundo morre de medo, a maioria só falta ter um piriri no dia, passar mal, desmaiar, e fica pensando nisso, e não dorme à noite, sabe assim? Então, relaxa, sabe? Eu acho que essa é a dica, assim, que todo mundo dá e ninguém segue, porque é impossível você controlar, né? Ainda mais quando você é uma pessoa que, tipo, já tá com a viagem marcada. Por isso que eu falei, tenta tirar o visto sem marcar, sem ter não nada só a assim viagem, marcado. eu acho que tipo o sonho, sabe? Você ficar pensando que o seu sonho tudo pode depende dar errado, disso, né? É, mas acontece. Então, assim, quanto mais calma você estiver, mais confiança em você o cônsul vai ter, entendeu? Então, tenta ficar calma. Eu sei que é muito difícil, mas relaxa, porque assim, o que tiver que ser, vai ser. Não vai ser... Você já fez todo o processo, não adianta. E se você não tiver mentido no formulário, você não vai entrar em contradição. Lá é quase um tribunal de justiça, assim, tipo... Você não pode cair em contradição, senão dá merda. Então, depois que você agendou a sua entrevista, você chega lá uma meia hora antes, porque pra entrar tem todo um processo. Você pega uma fila, aí o cara vê o seu documento, aí você pega outra fila, aí você passa no detector, aí você pega outra fila, aí você vai no guichê. Então, assim, é fila pra caramba. Então, chega antes do horário e tal. E aí tem algumas dicas pra esse dia que a Catarina vai falar pra você. A primeira dica é não leve eletrônicos. Na entrevista, no consulado americano, você não entra com o seu celular. Principalmente celular. Não entra, nem desligado. Não entra. Do lado de fora, normalmente tem guarda-volumes. Deve ser uns 10 reais. Do lado de fora, sim. Não é no consulado. Não, do então, lado assim, de fora, fora. tem uns caras ali nos lugares aleatórios que guardam suas coisas. Então assim, de preferência, não né? leve. Ainda mais se você tiver um super celular, aquelas coisas assim, deixa em casa, ou então, sei lá, dá um jeito, mas não leva. Eu sei que você quer já sair, já contar, ai, eu consegui! Mas não faz isso, não leva, porque não vai poder entrar, e aí você vai ter que deixar suas coisas num guarda-volumes aleatório. Então é melhor pra você já economiza um dinheiro também. Não leva. Outra dica é não vá com uma calça que caia, porque você precisa tirar o cinto pra passar. No detector de metais, você tem que tirar tudo.
até o cinto. Então, se você for com uma calça que estiver caindo, meu bem, você vai ficar com a bundinha de fora. Leve todos os documentos necessários. Todos. Não, Entendeu? não tudo deu que tempo você pra tiver, tudo que você tiver, que você achar que pode servir pra comprovar qualquer coisa, leva. Não tem problema. Se ele pedir, tá lá. Só que assim, se ele pedir e não tiver. O que acontece muito é as pessoas falarem, ai, mas não pediu nada meu. Fala pra outra pessoa, ai, não, Não, mas não não pediu leva. nada. Não pediu nada. Não pediu nada pra mim também. Só que, e se Ela é ela pedisse? e você é você. E se entendeu? pedir? Aí você vai deixar o seu sonho por causa de um... Na porcaria de um papel, né? Leva extrato de Estrada dentro da sua meses, bisavó, se 3 você meses. quiser. Não E tem é problema. importante você levar as coisas que comprovem o que você colocou no formulário. Sim, E principalmente renda e trabalho, viu? E além disso, outras coisas que podem ter a ver. Nunca fale nada de viagem, nunca leve nada de viagem, passagem comprada, nada disso. Reforçando, não leve. Mas leve todos os documentos necessários seus e de pessoas que você vinculou. Se você falou que alguém vai te ajudar a pagar essa viagem, então leve documentos dessa pessoa, coisas que comprovem a renda dessa pessoa, pra comprovar aquilo que você tá falando. Isso mesmo. Até de informações que você não pôs, assim, por exemplo, dos meus pais, não tinha lá no formulário pra eu colocar informações dos meus pais, mas leve documento dos seus pais, porque eu Vai moro com os que, meus pais. né? E me perguntou, então leve documentos, todos. Não preste atenção na pessoa que está na sua frente. Ou nas pessoas que estiverem sendo Não entrevistadas. faça isso, porque se essa Não. pessoa tiver o visto Sempre dela vai ter alguém recusado, recusada na sua frente. você se Sempre. caga. Não preste atenção. E aí você já Vai começa lá. a achar que tá tudo errado, que vai dar tudo errado. Essa história de você ficar prestando atenção, ai, presta atenção na pergunta da outra pessoa, porque pode perguntar pra você, não presta, não vai ser igual, ninguém é igual, pergunta nenhuma é E a igual. sua resposta também é diferente. Então, Não presta, deixa, ignora, pensa em você, se concentra, não pensa, mantenha calma, usa esse tempo pra você, não presta atenção, porque isso só piora a situação. E não minta, em momento nenhum que eles vão perguntar as coisas pra você, não minta, tenta manter a calma. Eu sei que é difícil no meu caso, mais ainda, mas assim, mantenha a calma. E fala pouco. Por que eu tô falando em falar pouco? Nossa, eu babei. Fala pouco no sentido assim, se o cara vai te perguntar assim, pra onde você vai? Responda só o que ele perguntar, né? Responda só o que ele te perguntou. Ai, eu vou pra Disney porque é o meu sonho e eu vou com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó, papagaio periquito e eu não vejo a hora de chegar. Não, gente. Fala, eu vou pra Orlando. Ponto. Se ele perguntar com quem, você fala com a minha família, mãe, sei lá, com quem é, entendeu? Se ele não perguntar, não fale. Não fale. Seja objetivo na resposta. Ele não tá ali pra ficar ouvindo historinha nem nada. Ele só quer confirmar os dados. Então, perguntou? Responde somente a pergunta. Seja objetivo. Sempre. Aí vem a parte que te dá mais nervoso, que é no momento dele falar se foi aprovado Ele ou não. fica assim, tipo uns 10 minutos assim. E não olha pra você, tá? É aquela hora que Computador. Ele fica no computador. passa tudo na sua cabeça. Aí você fica, tipo, calma. passa tudo na sua cabeça. Aí de repente ele põe a mãozinha aqui e Puxa puxa o papel. Aí vai uma dica que eu não sei se ainda tá do mesmo jeito, mas quando Acho eu que tirei o papel branco, seu visto foi Branco? aprovado. Não é rosa. Não, o papel rosa, seu visto foi recusado. Então, se ele puxar o papelzinho e seu papel for branco, já te dá um alívio. Agora, se ele puxar um papelzinho rosa... Ai. Olha, outra coisa que a gente esqueceu de falar, os $160 que a gente paga não são reembolsáveis. Então, se seu visto for cancelado, você não vai ter esse dinheiro de volta. A maioria das vezes, eles não te dizem o motivo do seu visto ser recusado, eles só dizem que você não está apto a entrar no país deles. E não devolvem esse dinheiro. Então, assim, Você é tem um que pagar de risco novo. que você corre, sim, todo mundo corre, sim, mas o país é deles. E eles fazem o que eles bem entendem. Se for recusado, não tem jeito. Você pode tentar depois de 6 meses. Mas vamos focar no que é bom. Vai que você foi aprovado. Aí o que vai acontecer? Você vai deixar com ele o seu passaporte, sim. E não precisa ficar preocupado com isso. Você vai deixar lá, porque depois eles vão Ou enviar... falar um negócio assim, muito legal. Que é um negócio assim... que é o seu visto americano.
E ele é válido por 10 anos, e aí você pode entrar e sair quantas vezes você quiser. Do país, exatamente. E eles mandam esse passaporte de volta pra sua casa depois, ou você retira. Isso. São 10 dias úteis pra ficar pronto, mas Sempre um normalmente pouquinho menos, acontece uns em 7, 5. assim. Isso de escolher é quando você tá agendando a sua entrevista, tudo, você já tem a opção de escolher se você quer que entregue. Se você é uma pessoa Pelo que não correio, mora... e na- você paga se você é uma pessoa que não mora, vale em a uma pena. das cidades, né? Pra você não gastar pra ter que ir até a cidade pra retirar. Se você mora, vale muito mais a pena você ir lá retirar. Afinal, Você- é o seu passaporte, né, bem? É que correio é assim, a gente já confia muito no correio, mas é complicado, é um documento É muito o seu importante, passaporte. né? E vale a pena pra quem mora perto buscar, porque é mais Mas rápido. garantido, né? E eles são muito organizados nesse sentido de te avisarem de tudo, assim. Tá pronto o passaporte, você recebe um e-mail falando quando você pode retirar. Então, assim, organização é com eles. Podem ficar tranquilos que se for pra retirar, você vai ser avisado de tudo, assim. Não tivemos problema com nada. Agora, pra encerrar o vídeo, a gente vai dar umas dicas que a gente acredita que facilitem para você ser aprovado. E a primeira delas é, tenha os seus documentos em ordem. Não só, assim, sei lá, os pessoais, RG, né? Mas tenha tudo certinho, tudo novinho, recente, sabe? Seja uma pessoa correta, eu acho. Não vá com as coisas assim, Eu sabe? acho que é o principal. Bagunçadas, nada desse tipo. Outra coisa, você tem que provar pra eles que você pode viajar pra lá. Porque assim, pelo menos o que eu percebi, porque a gente teve casos de aprovação, né, e também teve casos de recusa, é que eles querem que você prove que você é uma pessoa apta a ir pra lá, viver, gastar seu dinheiro, ficar bem lá e voltar pro seu país. Então, Acho que acima de tudo é que você vai voltar. Assim, você tem como ir, mas tem que ter principalmente vínculo você com o Brasil. você vai voltar. Eles querem que você mostre que você tem motivos pra voltar, assim. Então, Você vai assim, voltar. estar matriculado em alguma instituição de ensino é muito importante, é um item que ajuda. Estar trabalhando com carteira registrada há um bom tempo também ajuda, porque não adianta você começar a trabalhar no mês seguinte Agora, querer tirar visto. Casa, carro. Casas, coisas no seu nome e tudo mais. Agora, isso não quer dizer que você não vai conseguir se não for assim, porque a gente tem pessoas que não tem nada, são estudantes, por exemplo, estagiários, sei lá, que estão indo. Você pode pôr como comprovação de renda uma outra pessoa. Então, assim, você pode dizer que você vai ser bancado ou alguém vai te dar a viagem, e aí você comprova a renda desta outra pessoa. Então, escolha uma pessoa também que esteja ok, né? Assim, com um trabalho ok, com uma renda ok, que você acredite que vai passar de boa, entendeu? Porque aí eu acho que dá tudo certo, né? É muito relativo, assim. É difícil a gente falar porque a gente não sabe bem o que eles levam em consideração. Mas eu acho que quanto mais certo você tá, as suas chances Quanto são mais maiores. certo você tá e você for, assim, o principal, seja sincero com tudo, responda as coisas com sinceridade, fale a Agora verdade. sim, eu vou ser muito sincera. Você chegar lá sem trabalho, sem estar estudando, sem ter um vínculo, sem ser uma pessoa muito nova, sei lá, alguém de 30 e poucos anos, sem nada disso, sem estar trabalhando sem nada, e não for alguém que for bancar a viagem, eu acho que as chances são mínimas de conseguir. É difícil. É claro que assim, tem a pessoa de 30 e poucos Tem anos outras que... coisas relativas, como se você já viajou antes, eles levam em consideração pra fora do país, então entre o fato de você levar seu passaporte, vai ter lá as comprovações carimbo, de né? viagem, quer dizer, você já foi, já voltou, então isso conta. É bem relativo, assim, é complicado, mas... Eu acho que então assim, comprove o seu vínculo e a sua capacidade de se manter, assim, porque não é só valor de renda, não. Eu conheço uma pessoa que colocou que o pai ia pagar, o pai tem empresa, o caramba, e foi recusado, entendeu? Mas a pessoa não estudava, não trabalhava, não fazia nada, pô. Então, né, eles provavelmente pensaram, sei, você vai e não vai voltar, queridinho. Vá bem vestido, assim, uma dica que eu acho legal, mulher, não vá muito maquiada no dia da entrevista, aquela coisa assim, tipo, batomzão vermelho, eu não sei É até se meio isso chato tem... falar, mas a impressão, assim, a primeira impressão que eles têm de você é a hora que eles te veem lá, então assim, vá num normalzinho, assim, de boa, não precisa ir. mostrar que você é rica. Ai, vai com as bolsas, um monte de bagulho pendurado. Zoro, né? Inxalá. Porque lá não é Dubai, entendeu? Não Então, precisa. Não E, na verdade, também não precisa ir todo de social. Só Não, vá não. com uma roupa assim. Já Normal. normal, mas de preferência Mas não assim, vá, uma né? roupa Parecendo que ok. acabou de acordar só.
Mas também não precisa ir parecendo patati patatá. Então, ok, assim, que é pra passar uma boa impressão de uma pessoa bacana, que eu sei que você é, e eu sei que você vai conseguir. E aí, se você conseguir, se essas dicas... Uau. Se você conseguir essas dicas forem úteis pra você, forem úteis pra você, deixa aí embaixo nos comentários, que a gente vai ler e vai responder todo mundo. Se precisar, se você tiver alguma dúvida também sobre alguma coisa, às vezes a gente pode ajudar, então deixa uma dica aí. A gente pesquisou bastante e a gente viveu bastante. E se a gente não souber, a gente vai descobrir. A gente descobre pra você. Então deixa aí embaixo nos comentários. A gente espera muito que vocês tenham gostado do vídeo. Achei que era que você consiga não tirar o visto. Também, né? A gente espera muito que você consiga tirar o visto. E também que você dê um curtir nesse vídeo aí, se inscreva no canal, ative o sininho, aquela coisa toda, porque ajuda muito a gente. E é isso aí, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau!